Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a monitora Cristiane e a gente está no quinto semestre e a gente vai falar um caso para vocês hoje. Oi, pessoal, eu sou a monitora Vanessa. Vamos conhecer então o caso da paciente I. A paciente I tem 71 anos, 4 meses. Ela chegou no ambulatório do SAF para consulta no dia 11 de abril. E o que a gente fez com essa paciente? Anamnese, meatoscopia, audiometria, logoaudiometria, imitanciometria, que são os exames de timpanometria e reflexos acústicos. Fizemos o teste de função tubária, que depois vocês vão entender por quê, e demos a devolutiva ao paciente. O foco da nossa conversa hoje nesse relato vai ser especialmente sobre a audiometria, então a realização da via óssea e da via aérea, e a devolutiva ao paciente. A anamnese, a principal queixa que a paciente chegou foi com dor e estalo de ouvido. Ela reclamava muito de dor dentro do ouvido, nessa região aqui do lado. Então, essa era a principal dor e ela disse mais ou menos uns 6 meses. Com relação à audição, ela achava que ela ouvia bem, mas ela reclamou de sentir dificuldade de entender no ruído. Ela tem zumbido também, desde dezembro, ela percebeu depois do Covid, mas não é um zumbido que incomoda ela. Tem pressão alta e sempre trabalhou na agricultura, ela mora para fora. E agora a gente pode pensar, já que a principal queixa dela é essa dor, qual será a possível explicação para essa dor? O que tu acha, Cris? O que poderia explicar isso? Então, a gente tem que pensar na queixa dela, essa dor e o estalo no ouvido. Então, a gente pode pensar numa infecção no ouvido, talvez, ou numa alteração da tuba auditiva. Então, a gente vai utilizar o quê? A timpanometria para falar sobre, para ver como está, se tem ou não uma infecção no ouvido, e o teste de função tubária, para ver se há ou não uma alteração na tuba auditiva. E é bem interessante a gente ter esse pensamento, pensar o que pode explicar a dor e como que a gente vai investigar, porque essa foi uma pergunta da paciente durante o exame. Ela já perguntou, antes de entrar na cabina, por que será que me dói? Então é bem interessante a gente já ter esse raciocínio clínico e pensar o que será que pode estar explicando a queixa que o nosso paciente nos traz. Então, agora ao longo desse nosso relato, vocês vão ver, né, os resultados, que se a gente encontrou ou não essa explicação para essa queixa. Então, vamos começar com a meatoscopia e a audiometria. Fizemos a anamnese, vamos investigar. A meatoscopia a gente faz com esse aparelhinho aqui que está na foto, o otoscópio, e a gente é realmente para observar o conduto do paciente, ver se tem alguma rolha de cera, alguma coisa atrapalhando ali a passagem para o exame. Nesse caso não tinha nada, o que a gente põe no resultado? SP, sem particularidades. Então, tanto a orelha direita quanto a orelha esquerda não tinha nenhum problema, a gente podia fazer o exame sem problemas. Cris, se tivesse uma rolha de cera aqui, a gente pegou o otoscópio, viu e tem uma rolha de cera bloqueando, o que a gente faz? A gente tem que observar se essa rolha de cera está obstruindo totalmente a passagem do conduto, a gente tem que encaminhar para o otorrino para fazer a remoção, para depois ela voltar e fazer o exame. Se tivesse uma rolha de cera que tivesse bloqueando parcialmente e a gente observasse que tem passagem, a gente poderia fazer o exame igual e ficar de olho se foi compatível ou não. Mas se estiver bloqueando totalmente, a gente precisa fazer essa remoção para depois fazer o nosso exame. Aqui nos resultados da audiometria, a gente tem orelha direita e orelha esquerda. E o que a gente pode observar aqui, a gente colocou essa linha aqui no 20 para chamar a atenção que nessa folha que a gente preenche a mão durante o resultado do exame, vocês percebam que a perda leve está aqui ó, em 25 e 40. Mas a OMS 2020 já nos diz que a partir de 20 já é perda. Então, por isso que a gente colocou essa linha vermelhinha só para ajudar a lembrar. O que a gente pode perceber aqui, então? Orelha direita, tudo para cima de 20 está normal. Orelha esquerda, tudo abaixo de 20. Já tem uma perda. Na orelha direita, a gente só fez via aérea, pesquisa de via aérea, que orelha direita sempre com a bolinha. Orelha esquerda, a gente fez via aérea, que é esses xizinhos. Mas também vocês vejam que tem outros símbolos aqui. Tem esse colchetezinho virado para cá e esse sinal de maior. Isso aqui é sinal de via óssea.
Cris, por que aqui a gente fez via aérea e via óssea e na orelha direita só via aérea? Uma pergunta bem legal, Van, porque a gente tem que pensar que essa orelha direita, ela tá com os limiares todos acima de 15, então ela tem limiares dentro dos padrões de normalidade. Então não tem por que a gente pesquisar a via óssea se a via aérea está normal, não tem alteração. Já na orelha esquerda, a via aérea estava alterada, está todas abaixo de 15. Então a gente precisa pesquisar a via óssea para ter fidedignidade nesse nosso resultado. Já que nesse caso a gente então não tem que pesquisar via óssea na orelha direita, porque está com os padrões normais, a gente tem que pesquisar sim, como a Cris comentou, na orelha esquerda. Então o foco agora desse nosso relato vai ser essa pesquisa na orelha esquerda. A gente iniciou pesquisa de via óssea. Aqui em 500 a gente encontrou limiar de 5. Em 1000, 0 e 2, 3 e 4 elas acoplaram, ou seja, elas estão junto com a via aérea. Cris, por que a gente não fez via óssea? Aqui nesse exame a gente não tem via óssea em 250, nem 6.000 e nem em 8.000. Lembra, Van, que a gente aprendeu lá em áudio 1 que a via óssea a gente só faz em 500, 1000, 2 e 4? Então a gente tem que lembrar que via óssea é só nessas frequências, 250, 6 e 8, a gente não precisa pesquisar. Então, mesmo que tem perda, a gente não faz a pesquisa de via óssea. Essas aqui a gente fica só com o limiar da via aérea. E pensando aqui nessas frequências que estão super bem, 0 e 5, será que a orelha direita pode estar ajudando? Porque a orelha direita está com os limiares normais. Será que essa orelha direita pode estar ajudando esse resultado aqui de via óssea, Cris? Eu acho que sim, porque, ela tá ouvindo totalmente bem, né? Então a esquerda que tem falha, com certeza está recebendo a ajuda da orelha direita. Então eu acho que ela tá ajudando sim. E o que a gente faz nesse caso? Como que a gente comprova se está ajudando ou não? Nesse caso, a gente vai lembrar do mascaramento, vai utilizar o mascaramento, porque a gente precisa esconder, mascarar a orelha direita para a gente ter certeza dos limiares da orelha esquerda. E foi isso mesmo que a gente fez no dia, né? Então a gente tinha aqui essas frequências que podiam estar sendo ajudadas e a gente vai fazer então mascaramento. E relembrando como que a gente sabe também se tem que fazer, comprovando que tem que fazer o mascaramento, sempre que a gente tiver gap aéreo ósseo, a gente vai mascarar via óssea. O que é gap aéreo ósseo mesmo, Cris? Então vamos lembrar, gap aeroósseo é quando a gente tem uma diferença entre o limiar da via aérea e da via óssea maior ou igual que 15 dBs. Então, se a diferença entre os dois limiares for 15 ou mais, a gente tem um gap. Se for menor, não é gap. Aqui nesse caso, então, de 2000, eu tenho a via aérea em 25 dB e a via óssea em 20. Tem uma diferença de 5, mas a gente não considera gap, então. Então, nesse caso, a gente não precisa mascarar, né, Cris? Exatamente. Não é um gap, então não precisa mascarar. E é interessante porque a gente vai ver depois no resultado do exame que aqui a gente vai, no resultado, a gente não vai deixar esse gapzinho de 5, essa diferença. A gente vai acoplar, ou seja, a gente vai colocar que nem tá em 13 e 4 mil, junto a via aérea e a via óssea. Então, nesse caso, eu vou fazer mascaramento em que frequência? 1000, porque tem esse super gap, e 500, porque também tem esse gap. Como que a gente fez o mascaramento nesse caso? A gente utilizou a técnica do mascaramento máximo. O que é isso? O nível de mascaramento máximo é o nível máximo de ruído mascarante que eu posso utilizar na orelha não testada sem provocar mudanças nos limiares reais da orelha testada. Então, eu preciso calcular quanto de ruído, nesse nosso caso, eu posso pôr na orelha direita. Então, para nesse pi, pi que ela está ouvindo na orelha esquerda, a orelha direita não ajudar. Como que eu faço isso? Limiar da via óssea da orelha testada mais 35 dB. Então, essa é a fórmula do mascaramento máximo. A gente vai pesquisar, como a gente recém viu com a Cris, porque, né, a frequência de 500 e 1000. Então, 500, qual o limiar da via óssea da orelha testada? 5.
mais 35, 40. Então, na orelha direita, quando eu testar a frequência de 500 Hz, 40 de ruído, e aqui 5, que é o limiar 5 do sinal. Então, pi, pessoa não respondeu, o que eu vou fazer? Aumenta 5 dB do ruído, 45, e aumenta 5 aqui do sinal acústico. Então, 10 na orelha esquerda, 45 aqui. Não respondeu? Aumenta 5. Então, mascaramento máximo é sempre junto. Não respondeu? Aumenta 5 até ela responder. A partir do momento que o paciente responder que ouviu com esse ruído mascarante, ali é o novo limiar. Então, a gente vai buscar qual é o novo limiar. Vamos ver quais que foram os resultados aqui. Então, depois do mascaramento, a gente viu que essa via óssea que estava em 5 e em 1000 que estava em 0, baixou para 25. Então, acoplou, ficou junto com a via aérea. Ou seja, não tem realmente nenhum problema aqui de orelha média. A gente encontrou os limiares juntos. Isso mostra o quê? Que a orelha boa, a orelha direita, estava ajudando a orelha esquerda. Então, esses resultados de via óssea eram resultados falsos. Agora, esse sinal aqui, que é o sinal de mascaramento, ele mostra que agora sim, a gente tem o resultado fidedigno dessa orelha. Então, depois que a gente realizou a audiometria, fizemos via aérea, orelha direita, tá tudo bem. Fizemos via aérea na orelha esquerda, vimos perda, fizemos via óssea. A via óssea estava aqui podendo ser ajudada, deu gap, fizemos mascaramento. Agora sim, a gente tem o resultado real da orelha esquerda, estamos prontas com a audiometria. Vamos fazer o quê? Logo a audiometria, vamos para o LRF. Para quê? Para a gente ver se comprovar se esse nosso resultado da ATL tá bom ou não. Então, a gente vai esperar o quê? Que o limiar de reconhecimento de fala seja igual à média tritonal, 10 dB acima ou 10 dB abaixo. Como que a gente calcula mesmo essa média tritonal, Cris? Isso que eu ia te lembrar agora. A gente tem que lembrar que a média tritonal é a média do limiar das frequências de 500, 1000 e 2000 Hz. Mas é bom a gente lembrar também que para o laudo a gente usa a média quadritonal, a MQT. Então, a média quadri, a gente utiliza 500, 1000, 2 e 4 para laudar a perda auditiva. Que não é o caso agora, mas é só bom para vocês lembrarem. Boa lembrança, Cris. Então, aqui na média tritonal, como a Cris explicou as frequências, a média dessas frequências, a gente vai fazer o quê? A gente tem o resultado de 15. O LRF deu 25. Tá de acordo, então, Cris? Tá perfeito, tá dentro do que se espera, que é 10 acima ou 10 abaixo ou igual à média tri. E aqui na orelha esquerda também, a gente tem 25 e o LRF deu 30. Também está dentro desse esperado. Não foi igual, mas está dentro dos 10 acima ou 10 abaixo. Aqui nesse caso, 5 acima. Então, tudo certo com a nossa audiometria e com o LRF. Depois, a gente realizou o IPRF. O que é isso? O Índice Percentual de Reconhecimento de Fala. Esse teste, só relembrando, a gente usa a média tritonal, novamente, 500, 1000 e 2, mais 40 dB, mais pesquisa de conforto. Por que essa pesquisa de conforto, Cris? É bom a gente usar a pesquisa, é bom e necessário a gente usar a pesquisa de conforto para o paciente responder para a gente se esse limiar, que são a média tri mais os 40, está adequado para ele, porque pode ser que esteja muito alto e ele esteja ouvindo, mas não esteja entendendo. Então, a gente tem que pedir para ele, fulaninho, tá bom para o senhor está me entendendo o que eu estou falando? Aí a gente dá continuidade ao exame. Exatamente. No exame, a gente vê aqui qual foi a intensidade que a gente realizou o exame. Então, na orelha direita, 55, e ela acertou 92% desse teste. Isso quer dizer o quê? Nenhuma dificuldade para compreender a fala. Então, a gente vê que na orelha que tem os limiares dentro dos padrões da normalidade, tá tudo bem. Orelha esquerda, lembra? Ela já estava com aquela perdinha leve. Aqui ela acertou 88%. Discreta dificuldade para compreender a fala. Tu lembra, Cris, que ela comentou na anamnese que ela tinha um pouquinho de dificuldade de entender a fala no ruído. Isso aqui a gente já pode também
ser um indicativo, né, indo de acordo com aquilo que a gente ouviu dela, aquela queixa lá da anamnese. Então, ela já tem realmente uma dificuldade para compreender a fala. Isso mesmo, a gente já pode fazer relação da queixa com o que a gente encontrou no resultado. E é muito legal, né? A gente sempre ir fazendo o exame e fazendo esses paralelos. Não esquecer tudo aquilo que a gente ouviu na anamnese, não. Sempre estar pensando o que a gente ouviu do paciente, quais foram as queixas e o que a gente está encontrando no resultado dos exames. Depois do EATRF, a gente faz o quê? A timpanometria. A timpanometria a gente já tinha comentado que era um exame importante, nesse caso, para a gente ver uma queixa. Vocês lembram por quê? Ajuda elas, Cris. Eu vou ajudar. A gente tem que pensar que a queixa principal dela era a dor. Então, a gente pensou numa possível infecção. E infecção seria na orelha média. Então, o que vai mostrar pra gente como está a orelha média é a timpanometria. Então, a gente vai ter o resultado da timpanometria agora. Exatamente. Nesse caso, o resultado foi curva A. O que isso quer dizer? Que ela tem uma mobilidade normal do sistema tímpano-auricular, ou seja, não tem nenhum fluido, não tem muco, não tem nada ali na orelha média que está prejudicando essa mobilidade dos ossinhos que estão ali na orelha média. Ou seja, a gente comprovou que não tem infecção. Então, uma possível causa daquela dor era infecção. Descartamos. Ela não tem uma infecção na orelha média. Então, não é esse o motivo da dor dessa paciente I. E agora, Van? Saiu a dor, que não tem a timpanometria. O que a gente pode pensar, então? Então, a gente vai para aquela nossa segunda hipótese, que era a disfunção tubária, né? A gente vai... Será que a tuba auditiva está com alguma alteração? Que pode também estar explicando essa dor que ela está sentindo nessa região. Vamos ver. Vamos lembrar, Van, que a tuba auditiva é aquele canal que liga a nossa orelha média com a nasofaringe. Então, é um canalzinho que liga aqui, que tem que estar funcionando adequadamente para tudo funcionar adequadamente. Então, a disfunção da tuba é quando não está tudo certo com a tuba auditiva. Perfeita lembrança, Cris. Então, mas por que aqui dentro vai dar dor no ouvido? Porque tá tudo ligado. Então, pode explicar essa dor que essa paciente sentia nessa região. Além da timpanometria e antes do teste da função tubária, a gente fez os reflexos acústicos. Para quê? Para avaliar a integridade da via auditiva periférica e central. A gente não vai entrar aprofundado em explicações sobre esse teste, porque vocês não aprenderam ele ainda, mas o que a gente vai conversar aqui só sobre os resultados. Foram ausentes. Por que esse reflexo não foi desencadeado? Pode ser pela idade, pode ser pela atividade sináptica devido ao envelhecimento, está prejudicada, ou essa paciente pode ser os 5% da população que não gera reflexo. A gente tem como saber agora? Não tem, e a gente não vai aprofundar isso, mas no futuro, né, em próximos casos, quando vocês já tiverem o conhecimento desse exame, a gente aprofunda as nossas reflexões sobre os reflexos. Aqui o importante é que, nesse caso, a paciente não teve os reflexos por algum desses motivos. E agora, a gente vem, né, com o que a Cris pediu. E agora, o que a gente faz? Ela não tem infecção, como que a gente testa se é a tuba? Com o teste de função tubária. Importante, a gente só vai fazer o teste de função tubária se o paciente tiver curva A e sintomas. Se ele tivesse a curva C lá na timpanometria, eu não precisava, já era indicativo de disfunção da tuba. Mas nesse caso, né, Cris, a gente teve curva A, estava tudo normal. Então a gente vai sim fazer esse teste. Quais foram os resultados aqui? Pressão 1, menos 19, pressão 2, menos 31, pressão 3, menos 31. O que está de problema aqui? Tinha que ter tido alterações de pressão. E vocês vejam que a pressão 2 e 3 não teve alteração. Então, é uma disfunção tubária. Então, descobrimos a causa dessa dor que a paciente veio com queixa. Então, esse é o laudo final depois dos nossos exames. Terminamos a avaliação. Tu lê para nós, Cris, como ficou esse laudo final? Leio sim. Então, o parecer audiológico ficou assim. Audição assimétrica com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade na orelha direita e perda auditiva do tipo sensório neural, de grau leve, na orelha esquerda. Nenhuma dificuldade para compreender a fala na orelha direita
e uma discreta dificuldade para compreender a fala na orelha esquerda. Então, curva tipanométrica do tipo A em ambas as orelhas, o que indica a mobilidade normal do sistema tímpano-auricular. Reflexos acústicos estapedianos contralaterais ausentes bilateralmente. E as referências que a gente usou. Lembrem sempre, gente, fez o laudo, utiliza a referência. Você pode pôr logo depois do que você falou, pode pôr no final, mas sempre tem que usar a referência. Além disso, no comentário do fonoaudiólogo, a gente vai indicar que foi feito o teste de função tubária pela queixa do paciente e vai demonstrar os resultados, todas as pressões e o que indica a disfunção da tuba auditiva. Exatamente. Depois desse resultado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar a paciente, conversar com ela, explicar tudo isso, porque a gente não vai só entregar esse papel para ela e tchau para ti. A gente vai explicar e conversar com essa paciente. Então, nessa devolutiva, esse é um momento muito importante para a gente acolher o paciente, a gente explicar, ele sair sem dúvidas e sair do nosso consultório, ali do SAF, né, acolhido, entendendo e sem dúvidas, na medida do possível, né, a gente tirar todas as dúvidas possíveis. Então, primeira coisa que a gente vai ter foco na devolutiva é a queixa que a paciente trouxe. Então, imaginem que a Cris é essa paciente. Ela me diz, eu tô com dor, eu tô com muita dor. Então, Cris, lembra que a gente trouxe dor. Lembra que a gente te falou que a gente tinha algumas hipóteses. Podia ser uma infecção? Podia. Nesse caso, ó, teus exames nos mostram, não é uma infecção. E lembrando, por que não é uma infecção? Por causa do resultado da timpanometria. Poderia também ser uma alteração na tuba auditiva, que a Cris já explicou para vocês, né? É aquele caninho aqui que liga o ouvido e a nasofaringe. Tem uma alteração ali? Tem. Então, a gente descobriu qual é o problema, o gerador dessa dor. O que a gente vai fazer agora com essa paciente? Encaminhar para um tratamento de 3 meses com alguns exercícios. Então, nessa devolutiva, a gente sentou, explicou qual o motivo dessa dor e passou os exercícios para serem realizados 3 vezes por dia por 3 meses. Depois disso, ela volta para consultar de novo, ela volta para o SAF para a gente ver se saiu ou não essa dor. Se não tiver resolvido, vai para o otorrino. Cris, tu lembra como que são esses exercícios? Lembro sim, Vani. A gente tem o exercício que é a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva a gente faz assim, a gente fecha o nariz e assopra. Então, a gente fecha o nariz e assopra. Como que a gente faz isso? Quanto a gente faz? Fizemos 10 vezes, 3 vezes ao dia. E como tá ali, durante 3 meses. Então, fecha o nariz e assopra. A gente tem que ouvir o ouvido abrir, digamos assim, né? Além disso, tem o exercício do balão, que é o do assoprar o balão. Encher o balão, no caso, né? Então, são também 10 vezes, 3 vezes ao dia. E a gente também tem o exercício do canudinho, que esse é bem simples, que é só tomar água no canudo. Tá com sede? Usa o canudinho na garrafa, no copo, em tudo. Toma água pelo canudinho. 10 vezes, no caso, e 3 vezes ao dia também. E é legal, né, Cris, que lá no SAF, as gurias vão ver quando tiverem nas práticas, a gente tem esse kitzinho pronto. Então tem explicadinho para o paciente, já tem o balão, o canudo, tem tudo explicadinho, vai um kit do tratamento. Então ela ganha prontinho para no outro chegar em casa já poder começar a fazer os exercícios. Isso mesmo, é bem legal. A gente já manda, inclusive, as orientações escritas para o paciente sempre lembrar. Então, a primeira queixa dela, e a maior queixa, era a dor. Explicamos, né? Vamos fazer esse tratamento, se não resolver, vai pro otorrino. Outra queixa, que não era uma queixa, mas que ela disse que tinha, era o zumbido. Agora a gente encontrou o motivo do zumbido. O zumbido dela era por quê? Porque ela tem essa perda auditiva. O zumbido dela não incomodava, não era uma coisa que atrapalhava, que ela tinha queixa. Mas se ela tivesse queixa, o que a gente podia fazer, Cris? Nesse caso, se ela tivesse queixa, a gente tem lá no SAF o ambulatório de zumbido, que é um projeto de extensão. E o que a gente ia fazer? A gente ia chamar ela para o ambulatório, ia fazer todo o protocolo de avaliação de zumbido, que tem a audiometria, que nesse caso a gente já teria feito, tem a confinometria, que vai verificar qual é
a intensidade desse zumbido. Então, é todo um protocolo para descobrir como é esse zumbido, para a gente fazer um tratamento, achar o melhor tratamento para nosso paciente, para o zumbido dela. Mas como ela falou que não incomoda tanto, então a gente manteve ela assim, né? Só tratando a queixa da dor. Exatamente, a gente não deu foco até para ela não começar a perceber e pensar naquele zumbido. Ela disse que não incomodava, ok, a gente não comentou mais sobre isso. Então, com relação à perda, como que a gente vai explicar para essa paciente? Não era uma queixa dela. Vocês lembram, no início da anamnese, ela disse que achava que ouvia bem. Então, a gente vai explicar para ela que provavelmente por causa da idade já começou, né? Ela tá com uma perdinha leve. Nós vamos explicar que são 5 graus de perda e ela tá no primeiro, que é um grau leve. O que a gente vai fazer agora? Encaminhar para o otorrino. Importante a gente entender, essa perda dela, da paciente I, é uma perda unilateral. Sempre que a gente vê uma perda unilateral, o que a gente vai pensar? Pode ser um neurinoma. O que é um neurinoma? Né? É um tumor benigno do nervo auditivo. A gente vai falar isso para a paciente. Paciente I, pode ser que tu tenha um tumor aí dentro? Não, a gente não vai falar. O que a gente vai falar? Ela tem a perda e a gente vai encaminhar para o otorrino. O otorrino vai ver esse laudo, vai ver essa perda unilateral e vai pedir mais investigações e ele vai investigar isso. Mas é importante a gente, como fono, acender essa luzinha, saber dessa possibilidade. Então, essa foi a devolutiva para essa paciente. Resolvemos, encontramos o problema da dor, da queixa que era a dor, descobrimos uma perda leve, encaminhamos para o otorrino. Ela volta a nos encontrar daqui 3 meses para a gente ver como que foi esse resultado do tratamento para a tuba auditiva. Alguma coisa mais, Cris? Eu acho que é isso, e é importante a gente já deixar marcado o retorno para ela lembrar de voltar, para a gente ver, tá tudo bem, beleza, encaminhamos para alta. Se não, a gente procura outra terapia, outro método para ajudar nossa paciente. Exatamente. Então, pessoal, esperamos que tenha ficado claro o que a gente quis conversar com vocês sobre esse caso, que era especialmente lá como a gente fez a avaliação da via aérea, via óssea, o mascaramento, e especialmente também essa questão da devolutiva do paciente. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida vocês podem nos procurar. Tem o e-mail da Cris, tem o meu e-mail, podem procurar também pelo WhatsApp, porque nós estamos no grupo da disciplina, podem nos chamar por ali, podem nos chamar de forma privada. A gente está aí para ajudar vocês. Isso mesmo, pessoal, muito obrigada. E não tenham medo, não tenham receio de nos chamar. Chamam, escrevam, perguntem suas dúvidas, porque é melhor a gente perguntar agora e entender bem o nosso conteúdo, tá bem? Muito obrigada. Tchau. Até o próximo caso.